Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversas sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Olá, olá, olá. Eita, tá alto aqui. Boa tarde, gente. Está começando o nosso Prosa Cultural hoje, terça-feira, dia 23 de outubro. Prosa Cultural é um programa sobre cultura local. Então, a nossa proposta é sempre prosear, conversar com quem faz cultura no nosso estado. E hoje, o nosso programa, nós vamos prosear com a Anália Timbó. Olá, Anália, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo. Que lindo, que bom estar aqui, agradecida pelo convite. É sempre bom poder ter a oportunidade de desenvolver, de falar sobre o trabalho da gente, né? Sobre as experiências vividas aqui no Ceará com a nossa cultura. Isso é muito bacana. Que prazer bom. É todo nosso. E a Anália, ela é presidente, bailarina e coreógrafa da Via Dança, CIA de Dança do Ceará. E a Via Dança é um projeto que desenvolve trabalhos de ensino e criações cênicas em dança, também com crianças e adolescentes no bairro Vila Velha. Eles têm vários projetos e ela veio aqui prosear com a gente sobre esses projetos, não é isso? Isso. Falar um pouquinho de como começou, né? Na verdade, eu sou resultado de um primeiro trabalho social em 1974, quando o Dr. Pompeu abriu as portas do SESI para o balé para as crianças e jovens da periferia. E eu morava no entorno, fui beneficiada juntamente com meus irmãos. E ele trouxe o professor Denis Grey, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e nós tivemos uma época onde a gente dançava e cantava e tocava, enfim, gratuitamente, né, lá no SESI, na Barra. Sim. E a nossa história foi construída dentro desse contexto, Barra do Ceará, Mangue. Guarda só um pouquinho. Que a gente tá apresentando o programa. Verdade. É uma época muito frutífera que você vai aqui compartilhar com a gente sobre ela. Mas só pra gente ainda apresentar um pouco mais sobre o programa, no quadro Alencarinas e Destaque, nós vamos falar sobre o Hugo Bianchi, que foi um pioneiro da dança no Ceará e um ícone do balé clássico no nosso estado. E também ainda teremos dicas sobre a Bienal de Dança de Par em Par. Então, acompanhem o nosso programa e fiquem ligados. A Anália já deu um pequeno aperitivo aí do que nós vamos conversar e aí vai ser massa. Então, fiquem com a gente. E lembrando sempre que a nossa apresentação e produção é realizada por Wilma Farias, o Will, no caso, sou eu, com a coordenação de Ana Luzia Brito e Farol Comunicação. A operação de som e vídeo é de Tainara Pinheiro, além das redes sociais. Olá, Thay, boa tarde. Olá, boa tarde. Estamos aqui com essa tarde maravilhosa, com o pôr do sol incrível aqui pela janela, se vocês pudessem ver. E com esse programa que vai falar de... eu ia falar música, troquei, de dança. Música também, não é? Música também, ser, logicamente. Né? A ação musical entra, não é? Então, gente, aproveitem aí um pouquinho desse clima maravilhoso do pôr do sol e fiquem com a gente. Escutem, deem uma espiada no pôr do sol e fiquem aí alternando, que vai ser ótimo. Então, Anália, sobre a CIA Vidança, é uma companhia aí que já existe há 37 anos. Então, é isso mesmo. O Vidança tem 37 anos. Como eu estava dizendo, é fruto de um trabalho social do SESI. De aluno, a gente acabou que se transformou e foi trabalhando em cima desse contexto do universo ali da Barra do Ceará, e daí nasceu o Vidança. A vontade, o desejo de fazer arte, de dançar e de poder ter liberdade, autonomia e buscar uma identidade enquanto artista cearense, foi que o Vidança nasceu. Na época, eu precisava trabalhar, o SESI já estava... se desfazendo no sentido do contexto artístico, já não era mais a mesmo, enfim. O Dr. Pompeu não era mais o presidente da confederação, o Denis Grey teve que voltar para o Rio de Janeiro, e o SESI aproveitou alguns artistas, né, profissionais que já estavam na área, e no caso eu, que era bailarina e já era professora, passei de monitora e de aluna a ser professora de balé, porque já trabalhava também, já desenvolvia esse ofício.
E assim o Vidança nasceu, né? Sim. E é interessante pensar a história do Vidança porque ela se mistura com a tua própria história, como bailarina. Isso, eu queria ser artista quando eu vim do interior com a minha família. E queria ser artista, queria dançar, queria ir embora para o Rio de Janeiro. Mas tinha que ficar aqui para cuidar junto com a minha mãe, dos meus irmãos. E o SESI deu para a gente essa oportunidade. E o Vidança nasceu, surgiu nessa necessidade, como eu disse, dessa vontade de dançar e não poder ir e ter que ficar. E a gente tinha uma inquietude muito grande. O balé clássico, sim, a gente teve aula de clássico, mas dentro de mim nascia e tinha coisa muito do popular, da cultura, porque eu fazia folclore, fiz também orquestra, participei da orquestra, dos saltos ornamentais, de várias atividades que o SESI possibilitou. Mas a danças dramáticas, o folclore, isso estava muito, o teatro, né, estava muito mais forte e pulsava no meu corpo, diferente do clássico. Por exemplo, eu comecei a fazer clássico, eu tinha de 15, 16 anos. Mas mesmo assim a gente conquistou, dançou, fiz papéis principais como a fada, dancei nas pontas, enfim. Era uma família de bailarinos, né? Meu irmão, Francisco Timbó, que também teve a mesma oportunidade que eu, a Francisca, a Chica e a Socorro, só que eles foram para o Rio de Janeiro e tiveram oportunidades. A Chica dançou muitos anos no Balé Estágio, o Francisco foi para Maurice Bejar, fez uma prova que tinha 50 bailarinos quando ele tinha 12 anos, e desses 50, 5 foram selecionados e ele foi um. Se formou, retornou, hoje é primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e eu fui ficando e fui buscar realmente fazer o que eu sempre quis e sonhei, que era dançar e ser esse ser, né, transformado. Ser dançante. Ser dançante. E, em especial, buscar mesmo, trabalhar em cima de uma cultura e de uma identidade nossa. E aí a gente encontrou isso na nossa periferia, no nosso entorno, no mangue e na cultura popular. E o Vidança, né, enquanto escola de arte, trabalha, desenvolveu ao longo desses 37 anos essa metodologia de trabalhar com as diversas linguagens artísticas, usando esse contorno, esse contexto da periferia, do mangue, das praças, das árvores, das brincadeiras de infância, né, buscando essa criação e esse desenvolvimento da escola nesse sentido, usando esse cotidiano nosso. Sim. O que é bacana porque vocês têm vários projetos, né? Vocês funcionam também como associação, como escola e como companhia, né? Que são as 3 linhas principais de vocês. Fala um pouco sobre cada uma, sobre a associação, por exemplo. Então, passou a ser associação a partir da necessidade de alguns anos depois dessa necessidade da gente se manter enquanto instituição, enquanto grupo. Antes eu peguei, por exemplo, no SESI, eu trabalhava com 160 crianças. As alunas mais adiantadas, a gente ia formando aquele grupo e ali a gente ia dançando, não só no SESI, mas o SESI não dava para a gente muita autonomia. Então, eu pegava as meninas e a gente ia fazer pedágio, em 1980, fazer pedágio na Praça Portugal, que dia de sexta-feira, né, enfim, dia de sexta-feira tinha uma feira lá e a gente participava lá fazendo pedágio para poder conseguir recursos para montar os espetáculos, para ir para os teatros, para participar dos festivais, porque todas as meninas ali da periferia a gente não pagava, não tinha recurso, não tinha mensalidade, academia, nada disso, era tudo gratuito e a gente era que construía os nossos figurinos, os nossos cenários. A minha mãe costureira, pegava os retalhos, né, das roupas, ela fazia as roupas das quadrilhas, e aí a gente pegava esses retalhos e eu ia costurar na mão mesmo, bordar, e ensinava as meninas, e assim a gente ia formando os nossos figurinos. E o SESI apoiava, sim, apoiava no sentido, ele pagava a mim enquanto professora, mas essa parte das viagens, do cenário, dos figurinos, a gente tinha alguns da época do professor Denis, né? Mas a nossa necessidade de transformar, de fazer essa dança, que hoje é o contemporâneo, as danças dramáticas, essa roupa mais popular e mais criativa, eu pegava mesmo, era no lixo, era tipo muturo, que a gente chamava, né? Nos quintais, saco de supermercado, saco de cebola, aquele saco de botar açúcar. A gente fazia, eu pegava aquilo, ia fazer crochê, desfiava, fazia, enfim, a gente saía criando
primeiro que a gente não tinha uma formação acadêmica nessa época, voltada para figurino, para cenário. E aí, de acordo com as necessidades, a gente ia criando. Ia improvisando, ia buscar sonorização, música, né? Para poder compor o espetáculo. Sim. E assim foi nascendo a Escola de Arte e Ofícios Vidança. Sim, e que é interessante é que vocês criavam a partir da própria realidade, né? Sim, tipo, a gente criava dentro das possibilidades que se tinham, vocês transformavam tudo aquilo. Da realidade, do contorno, do entorno, né? Do cenário, né? Sim. Porque ali, o que hoje é o Pirambu, que é ali a leste-oeste, isso era o mangue, eram as dunas, eram as salinas, árvores, né? Então tinham cipós. O Vidança tem um espetáculo que é Mangue Memórias da Pele, que foi premiado na época, né? Recebemos um prêmio e o cenário, o figurino é todo de cipó, daquele cipó que não é o cipó do figo, mas é um cipó de uma árvore que parece a árvore do mangue e é um cipó muito forte. Para fazer o macramê, eu ensinava o macramê às meninas, a gente molhava o cipó, a gente subia na árvore, tirava, cortava o cipó, porque pareciam uns cabelos enormes. E ali no Vila Velha tem uma avenida, que a avenida todinha é composta por essa árvore, que é maravilhosa, que é linda. E aí você passar anos passando naquela avenida ali, vendo aquela beleza. Aí a gente criou o espetáculo O Mangue e foi com esse cipó que a gente fez o cenário. Molhava o cipó, borifava com água para poder fazer o macramê. E quando entrava em cena, entrava com ele meio que molhado. E aí depois passava no mangue, pegava a lama, o espetáculo termina com lama, né? Porque trabalha e fala sobre o contexto, o universo do mangue. Massa. E com isso, acabou que nasceu a escola, né? E a escola já tem 35 anos. Isso, 37, né? Um todo, na verdade. Nesse foi exatamente. Na medida que a gente tinha a necessidade, eu ia montar um espetáculo, o que é que eu preciso para montar um espetáculo? Eu preciso saber fazer o figurino, eu preciso fazer o cenário, eu preciso da música, eu preciso da composição coreográfica, eu preciso de várias, né, da iluminação, como é que eu vou fazer que aqui a gente não tinha, né? Assim, um dos primeiros espetáculos que eu assisti, que na época, em 84, foi do Balé Estágio, né, que a minha irmã, na época, já era bailarina do Balé Estágio, nós tivemos oportunidade, eu olhava para aquele espetáculo e dizia, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, mas é aqui que eu estou, então é aqui que eu vou fazer, né? E aí, assim, para a gente, o Balé Estágio foi uma grande luz na nossa vida, como o Denis, como, sabe, a tia Jane, a professora de balé, o nosso professor de balé, que foi realmente quem ensinou, né, durante 4 anos, deu tudo para a gente enquanto conhecimento, enquanto ação, enquanto buscar, né, idealizar e realizar os desejos, né? Massa. E aí, nessa escola, vocês são alguns segmentos que vocês têm, né? São aulas de balé. Aula de balé clássico, tem aula de danças dramáticas, né? Tem aula de dança contemporânea, tem o hip hop, tem a capoeira, tem o karatê, tem artes manuais. Assim, cada espetáculo a gente ia criando módulos. Por exemplo, tem o projeto Vidança Mais Leitura. O que é? Ele nasceu da criação literária, porque a gente trabalhava com as crianças, com a gente, né, com o grupo, a história da dança, a nossa história, e ali a nossa história ia compondo o espetáculo, né, ia colocando em cena. E aí sentiu a necessidade de ver a biblioteca para trabalhar essa literatura, essa contação de história. Isso na medida que vai crescendo, né, a escola, as ações vão aumentando. Aí nasceu o grupo Retalhos da Vida. Eu antes, no Vila Velha, depois do SESI, né, eu fui para o Vila Velha, tinha 30 crianças que eu dava aula todos os sábados. E aí, como fazer esses figurinos para essas crianças, de um por um, cortar, manual, desenhar, bordar, traz as mães, vamos lá. Aí, daí, o retalho, a busca de retalho, de material reciclável. Aí, as crianças traziam as mães e a gente ia ali construindo os figurinos juntos, né?
Aí nasceu o Retalhos da Vida, que é esse projeto onde a comunidade é atendida com curso de corte e costura, com artesanato, tudo voltado nessa idealização da construção do figurino, mas também para que elas pudessem se manter, ter uma autonomia e ficar mais perto das crianças. Porque a realidade da comunidade, as crianças eram muito largadas no sentido porque a mãe tem que sair, ou então, às vezes, envolvia com determinadas situações que não conseguia cuidar da criança, né? E esse projeto veio para juntar, para trazer essa mãe para dentro do projeto, para que ela pudesse ali ter dali do nada, de um retalho, um pedaço de linha, uma agulha, poder fazer um pouco da sua subvenção, da sua manutenção, né? Sim. E aí a gente criou uma forma mesmo. Na época, retalho não era moda, trabalhar com retalhos não era moda, reciclável não era. Em 82, não tinha isso. E aí a gente cortava e costurava manual. E depois a gente conseguia uma máquina, e aí era um rodízio que a gente fazia. Para que juntava, cortava, fazia a forminha do tamanho dos retalhos, para que os vestidos ficassem, né, naquele contexto de igualdade, para ter uma estética. Porque trabalhar com retalho é muito delicado, senão vira mulambo, não é? Tem que ter todo um cuidado. Toda uma hoje delicadeza. em dia ele é super... Isso, e hoje a gente super tem alta, vários cursos, então, coisas que vai levando a exatamente. gente, O né, a patchwork, ser mais produtivo, mais criativo. O patchwork hoje em dia é um dos queridinhos das artes manuais. Mas assim, os desafios que nós vivemos naquela época, né, de não ter como, tanto financeiramente como pesquisa e como formação, essas dificuldades foi levando a gente a criar e a buscar, a ser figurinista, a ser cenotécnico, a ser iluminador, a ser o coreógrafo, a ser o bailarino, a dançar e fazer tudo, não é? E aí a gente vai passando. Exatamente. Fazendo as fissuras. Isso, é verdade. Fazendo as fissuras dentro da nossa realidade. Acho que é isso que faz a arte ser tão potente. Tão potente, tão transformadora, né? E tão mágica. Porque realmente, assim, uma comunidade no Vila Velha, o Vidança está inserido lá há quantos anos? Há 37 anos, né? E a gente atendeu e atende a muitas crianças. Muitas já passaram por lá, muitos profissionais, que hoje são profissionais da dança, profissionais em outras áreas, né? A gente tem o Ramires, Marcos Bento, que hoje está na Suíça, o Ramires em Niterói, Kleber, Mariane, Vilemara também, bailarina, já passou pelo Vidança, né? Teve a formação de muitos anos no Vidança, minha própria irmã, enfim. E outros, né? Tem percussionistas também nesse contexto, para trazer os meninos, né, para dentro do projeto, para ensinar, para poder trabalhar essa coisa do cuidar, porque os meninos viviam na rua e ficavam pegando as meninas, né? E aí as crianças eram situações delicadas, aí a gente tinha que buscar situações para trazê-los. Produzir uma maior integração dentro da própria vidança. E quando o balé, na época, era muito mais rejeitado, muito mais preconceito, né? As famílias, aí vem o quê? Vamos lá, na música, aí conseguimos um grupo, uns amigos voluntários para fazer artes, trabalhos de percussão, com material também reciclável, aí foram 2 amigos meus maravilhosos, iniciaram, e a gente foi construindo esse grupo de música, que hoje é o Tambatuque das Marias e o Tambatuque do Vidança, né? Sim, já vamos mostrar algumas imagens. Também tem o de carpintaria. Então, nesse contexto do cenário, de fazer o cenário do grupo de percussão, nasceu a carpintaria que a gente chama criativa, a carpintaria cênica, né? A carpintaria teatral, porque ela não foi criada para fazer exclusivamente o móvel, não, ela foi criada para trabalhar, para a gente desenvolver as habilidades do cenário, do brinquedo popular, do tambor, o tambor alfaia, das alfaias, dos tambores xamânicos, e aqueles retalhos daquela madeira, aí sim a gente ia construindo instrumentos sonoros, né, e construindo brinquedos populares, criando, na verdade, né? Sim. Então, nasceu nesse contexto também, né, com essa necessidade e com esse sonho de se formar enquanto artista. Massa, é muito bom. Fora isso, tem a companhia, que são os espetáculos. Então, a companhia,
todos os professores, né, na sua grande maioria, com exceção da capoeira, do hip hop, do professor de karatê, eles não são formados pelo Vidança. Sim. Mas os outros, criações manuais, balé, danças dramáticas, Vidança. consciência corporal, todos alunos que iniciaram quando criança, quando jovens, né? E hoje continuam lá no Vidança. E aí, como fazer com que esse grupo continue em cena? Né? Já que eles nasceram dentro desse contexto, eles escolheram, estão lá para fazer a arte e poder também se manter dessa Sim. arte, dessa escolha, né? Então, a companhia veio disso. E na medida que a gente a gente evita escolhas, evita teste, seleção, né? Uhum. A criança chega lá, ela entra, lógico que a gente mantém sempre as diferenças de níveis e elas vão passando para isso, mas ela chega no tipo outubro, tem uma turma sempre iniciando e essa criança vai passando de ano a ano por etapas e a gente vai levando elas a fazer essa formação do professor, para ser professor, se é o que ela se identifica, e assim os bailarinos, né, que tinham mais identificação com sala de aula e com a dança, eles foram ficando e a gente vai aproveitando no sentido de dar oportunidade no trabalho e dançando, né? Sim. Então os professores também dançam. E aí, com isso, nasceram alguns espetáculos, né? Entre eles, Contos e Corpos Andarilhos. Isso. Nós temos aqui imagens desse espetáculo. Conta um pouco sobre esse espetáculo pra gente. Esse espetáculo, ele retrata a realidade do que é, né, das histórias de hoje. O Vidança, como eu disse no início, a gente sempre busca a história da criança, né, a nossa história, a história do nosso entorno. Inclusive, a gente usa vários contextos para que essas histórias elas vão compondo essa dramaturgia. E aí, esse espetáculo ele é atual no sentido da história do contexto do universo do Vila Velha, né? De um bairro de periferia, onde tem muitos desafios, né? Enfim, de tudo, né? No sentido das crianças, a dificuldade da escola, do trabalho, a violência, não é? E aí, como transformar essa dor, né? Essa aflição, essa insegurança, esse medo em cena. A gente vivencia, assim, nessa contação de história, aí depois vem a parte da dramatização, depois vem a pintura e depois vem a melodia, vem o som, a sonorização desse medo, dessa felicidade, de tudo que eles vivenciam, né, na realidade deles enquanto Vila Velha. Como transformar isso em movimentos, isso, né? E aí vai para a sala enquanto movimento e as crianças, elas também participam dessa criação. Depois é que a gente vai fazendo essa é uma criação coletiva. Enquanto movimento, né? A gente chega com a ideia e essa ideia vai se transformando e vai tomando corpo. Da mesma forma que é a sonorização, que é a música e o figurino, o cenário. Porque nas aulas de artes manuais que elas fazem, né, tudo que é produzido, ele se transforma no cenário ou no figurino. Ele vai compondo isso. E o que é muito interessante, por exemplo, a escola, as crianças passam 3 horas, né, diariamente. Inicia às 13h30 e vai até às 17 horas, né, 16h30, 17h. E cada dia, são 3 turmas, 3 professores a cada turno. E aí são modalidades diferenciadas. E tudo que é produzido, né, da flauta, das artes manuais, da contação, da mediação de leitura, a aula de dança, vai sendo transformada em cena. Que bacana. E também tem o outro espetáculo, História de Acordar o Amanhã. Como é essas histórias, né? Elas relatam também... porque no Vidança tem o quê? Mãe e filha, né? Dançando. Começou quando criança, hoje tem a filha lá que dança, né? E ela relata as nossas histórias do mangue, né? Da vida do mangue, da brincadeira de infância delas, da noite escura do quintal, né? E da calçada que a gente tanto sonha, né? De ter e às vezes não pode mais. E é um espetáculo... você está vendo que todo o material ali, tudo é retalho. Tudo são tiras, retalhos. Esse figurino todo, ele é lindo. É lindo, não é? E aí a gente idealiza, e aí as crianças, elas entram
no recorte, no bordado. Aí as mães na sala de costura, lá no projeto Retalhos da Vida, vai para a sala de costura. Tudo isso aí é retalho. Esses quadradinhos têm a forma, elas cortam. Né? Tudo direitinho. muito... Deixa eu te perguntar sobre especificamente para cada espetáculo, nesse do Histórias de Acordar o Amanhã. Vocês misturam estilos de dança ou são específicos? Por exemplo, fazem composições com balé clássico e dança popular ou dividem? Não é dividido. Por exemplo, nesse espetáculo do Histórias, nós tivemos a participação do Messinho, que é um pernambucano maravilhoso, bailarino, que trabalha com frevo, com dança popular, com cultura, né? Com a cultura, né, do Nordeste nosso, em especial a do Pernambuco. Ele é um maracatu, assim, maravilhoso, dança. E a gente já se conhece há muito tempo, né? E aí ele sempre está com a gente dando aula, né? Dando oficinas. Então tem a participação dele. E, na verdade, aí mistura, sim, todo esse contexto das linguagens que elas vivenciam, né? Que é vivenciado na sala de aula. A hip hop, mas isso é transformado, é o balé clássico, o balé que vai dando a técnica, né? O da contemporânea, a dança dramática, e isso vai compondo esse corpo, esse bailarino brincante do clássico, da dança popular, da cultura, né? Das danças dramáticas e do contemporâneo e da capoeira também. Bacana. Temos aqui o Terreiros de Sol e Lua. E esse espetáculo como foi? Esse espetáculo é uma releitura da Mulher Rendeira. Você viu aqueles quadrados, os puffs? Ali é como se fosse a almofada da rendeira, né? Só que de fuxico. Lindo. Esses fuxicos também são produzidos na sala de aula. Todos esses vestidos, cada um faz o seu na sala de aula, né? A gente tem os mutirões, sim, que as mães vêm e ajudam, mas as crianças, desde pequena, desde 7 anos de idade, que elas aprendem a fazer os fuxicos. E esses fuxicos, a gente vai compondo, vai guardando, né? Como tu ia falar, né? Eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar onde eles foram apresentados. A estreia desse espetáculo foi em Nova York. Né, o Vidança foi apoiado durante 13 anos por uma instituição, a Brasil Foundation, que são brasileiros que moram nos Estados Unidos. E eles abriram edital. E, assim, eu fui convidada, fui chamada para fazer a proposta para uma instituição. Sim. Aí acabei que eu fiquei sabendo, aí fiz a proposta do Vidança, e o Vidança foram 13 anos de apoio. E nesses 13 anos... nós fomos para Nova York para dançar, para receber um prêmio, né? Eu recebi um prêmio enquanto, depois dessa época também, né? Esse foi o primeiro espetáculo lá, mas depois, há 2 anos atrás, 3 anos, foram escolhidas 3 mulheres no Brasil para receber esse prêmio. E eu fui uma das, né? Representando assim, o nosso Ceará, o nosso Brasil, enquanto projeto, enquanto... iniciativa, né? Sim. Enfim. Importância do trabalho. E também esse espetáculo, Diga. o primeiro Vida Arte, foi no primeiro, foi no segundo, nós fizemos a abertura do desfile. O Terreiro de Sol e Lua. Uma parte dele, né? Uma Lindo. parte dele. E aí você está vendo lá atrás os meninos da percussão, o tambatuque, sim. eles também faziam os instrumentos deles. Esses instrumentos é feito lá no Vidança. Feito lá também? Nas alfaias. Nossa. Hoje, o tambatuque, esse grupo aí, se transformou em 3 grupos, são profissionais na música mesmo, eles tocam nos casamentos, né? Aniversário, eles vivem disso, nessa profissão, e foi através do Vidança. Ai, que maravilha! E o Tambatuque das Marias? O Tambatuque das Marias foi um desafio, tá vendo que linda? Sim. O Criança Esperança abriu a inscrição e o Vidança já tinha participado 2 anos, já tinha sido, né, contemplado, premiado. E o primeiro espetáculo, a primeira premiação foi... Eu contei a história de uma criança que ela saía da sala de aula, ela tinha na época 8 anos, e ela tinha que sair para vender tapioca na beira-mar. E aí no projeto eu relatei essa situação. E aí nós fomos contemplados, a gente solicitava bolsa para essas famílias, para essas crianças, e a manutenção, né, enquanto Vidança, enfim. O fato é que nós fomos premiados, e cada vez que abre um edital do Criança Esperança, você tem que propor inovações ou continuidade. Aí no segundo a gente apresentou o projeto Vidança Mais Leitura, que é o cortejo, que depois a gente pode falar um pouco dele, que é uma outra ação. E aí agora
a gente eu apresentei para formar o grupo de percussão das meninas. Uau! Só de mulheres, né? Porque elas gostam também e Sim. dançam. E aí, como tem muitas pequenas também, eu digo, vamos formar um grupo para elas dançarem e tocar os chequerés, enfim. Sim. E aí foi aprovado. Esse ano está atuando, iniciou do ano passado para cá, e juntamente com esse, do Criança Esperança, a Secult, a Secretaria de Cultura, lançou um edital para Cultura e Infância, que é de 0 a 12 anos. Sim. Nessa oportunidade, eu coloquei o Tambatuque das Marias. E fomos contemplados também. Merecidamente. Com certeza. Essa apresentação, onde foi? Foi na Praça Luísa Távora. Foi esse ano, num evento que eles fazem, né? Acho que foi no período... Foi maio, mais ou menos. Eles têm sempre um evento lá de domingo, e aí foi a estreia do Tambatuque. Foi dos espetáculos que a gente botou as crianças para entrar em cena. Do Tambatuque das Marias. Sim. Mas lá no final está o Tambatuque do Vidança também, de apoio, né? De apoio. Sim, estamos vendo. Incrível. Continuando, fale um pouco sobre esse coletivo que você falou, de contação de histórias. Nós temos a biblioteca comunitária e na biblioteca tem a ação do cortejo da leitura. O Vidança propôs num projeto da CIA, isso já há algum tempo atrás, 2000 mais ou menos, trabalhar a leitura, porque a gente detectou que as crianças tinham dificuldade, e ainda tem, né? Dificuldade da leitura, do aprendizado da matemática, enfim, na escola. E como juntar a dança, a arte, a percussão, e ajudar para que elas pudessem se encantar pela leitura. E nesse projeto a gente propõe, né, essa junção, esse encantamento através do corpo, da dança, através da contação de história, e essas histórias irem para a cena. E essa cena não seria o palco, essa cena seria as ruas da cidade, as ruas do Vila Velha, as praças, o quintal, né, a quadra da escola. Sim. E aí o projeto foi apoiado durante 2 anos e meio. A gente já tinha esse projeto e eu criei, em cima desse projeto, para fazer esse cortejo, a carroça. Inspirada, a gente tinha uma mãe que era muito bacana, a filha dela era linda, ela era catadora de lixo, ela mantinha a família assim. Sim. E ela tinha uma carroça. E aí eu me inspirei nessa carroça para fazer esse cortejo, para criar essa carroça da leitura, né? E isso em 2000, né? Mais ou menos, acho que foi no ano... De 2000. E aí a gente decora com os livros, a gente, né, de retalha, faz os panos com os livros e sai tocando e dançando nas ruas do Vila Velha. E a gente se apoia mesmo, assim, na calçada, e bota as almofadas, bota os puffs, aí a carroça fica lá, tem os livros, aí começa a dançar. Aí as experiências que a gente vivencia na sala de aula, a gente leva para lá. Aí depois tem um momento da contação de histórias, tem um momento onde as crianças trocam, né, as suas histórias, os livros, elas começam a ler e a pesquisar ali, né, no sentido de ficar lendo, tem esse momento das brincadeiras, tem um momento do lanche, e aí isso foi criando esse cotidiano. Então, todos os meses, no início a gente fazia a cada 15 dias, mas depois a gente foi... de acordo com os projetos, a gente foi diminuindo e ficou uma vez por mês. Certo. E esse ano, né, desde o ano passado, está uma vez por mês. A gente faz esse cortejo, um é para a calçada, o outro vai na escola ou na praça. Mas é uma festa muito linda, a gente leva palhaço, elas vão cantando, dançando e tocando até o local. Ai, que incrível! Nós ganhamos o prêmio, né, por um Brasil de Leitor com esse projeto também. Enfim, e realmente tem feito muita diferença, porque a partir daí as crianças têm mais encantamento e mais prazer, na verdade, satisfação da leitura, de ler. Sim. Porque há o empréstimo do livro, né? É muito interessante. Ai, lindo. Eu tô apaixonada, mas precisamos seguir um pouquinho. Então vamos seguir. Ele fica proseando, e aí... E uma coisa vai levando a outra, né? Em um contexto que tem muita coisa para falar bacana e ver e sentir. Né? Muita coisa linda que acontece no Vila Velha, hein, gente? Mas vamos aqui seguindo com o nosso quadro Alencarinos em Destaque.
E hoje nós vamos conversar sobre o Hugo Bianchi, que foi bailarino, professor e coreógrafo. Grande mestre, não é? Sim. O Hugo Alves Mesquita, conhecido como Hugo Bianchi, nasceu em Fortaleza em 1927. É considerado um pioneiro da dança no Ceará e ícone do balé clássico no estado. A Nália, que está aqui, né, sabe muito mais do que eu, mas vamos aqui. Seu primeiro contato com a dança foi na escola Inácio Santa Maria, onde estudava. Nessa época surgiu o interesse pelas danças populares e pastoris, aliado ao gosto pelos musicais hollywoodianos que via pela televisão. Começou a aprender a técnica clássica ainda aqui no Ceará, só que aos 19 anos, durante uma viagem para o Rio de Janeiro, ele decidiu se estabelecer na capital fluminense. Então foi no Rio que ele se formou pelo Serviço Nacional de Teatro, onde aperfeiçoou sua técnica com Eros Volúzia, Tatiana Leskova, Dina Nova, entre outros mestres. Ficou nacionalmente conhecido pelas suas interpretações do balé de Dom Quixote e, ao longo das décadas, também deu vida a grandes clássicos, como o Guarani, a Cinderela, o Quebra-Nozes, Romeu e Julieta e Largo dos Cisnes. Atuou pelas companhias Zico Ribeiro, Pascoal, Carlos Magno, Walter Pinto e Carlos Machado. Fez cursos no Teatro Colón, em Buenos Aires, e no American Ballet, em Nova York, e o New York Ballet, nos Estados Unidos. Também fez parte dos quadros da TV Excelsior e TV Tupi. Participou de 3 filmes também na Atlântida. Aqui em Fortaleza, ele fundou a Academia e o Balé Hugo Bianchi em 1966. A escola continua dirigida por ele até hoje. E ele foi condecorado com a medalha Boticário Ferreira da Câmara Municipal de Fortaleza e o troféu Albaniza Sarazate, e também do Festival Vida e Arte. Foi homenageado ainda com o troféu Sereia de Ouro no ano de 2006 e com o prêmio SATED, que é do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão do Estado do Ceará, o Dia do Artista, em 2008, na categoria de dança. Esse foi o Hugo Bianchi, lindo. E sem falar que ele formou grandes bailarinos. Exatamente. Né? A história do Ceará, enquanto dança, tem muito a saudar e agradecer ao grande mestre Hugo Bianchi. É isso aí. Esse foi o nosso Alencarino em super destaque. E aí, seguindo o nosso quadro de dicas, temos a Bienal Internacional de Dança de Par em Par, que começou na sexta-feira passada, dia 19, e ela está em sua 6ª edição. E então é totalmente gratuito todos os espetáculos que acontecem. A programação percorre diversos equipamentos culturais aqui de Fortaleza e também de outras cidades, como Paracuru, Pacatuba, Itapipoca e Trairi, e com mais de 125 apresentações nesses espaços. A Bienal é um fruto de trabalho coletivo e aberto. Então, traz grandes nomes da dança contemporânea do país e também internacional, e ganham espaço nessa edição. Entre eles, tem a Cena 11, que é uma companhia de dança de Santa Catarina, com o espetáculo Protocolo Elefante, que vai acontecer no sábado, e a bailarina Jussara Belchior, com o solo peso bruto. A apresentação da Jussara estreou em 2017. E ela traz essa questão do corpo gordo na dança. Então, super interessante aí para vocês conferirem. Além disso, temos mais um espetáculo para destacar que vai acontecer no Centro Cultural do Bom Jardim amanhã, dia 24, às 19 horas, que é o espetáculo Lança. Ele fala de jovens que dançam como manifestação de autonomia. Seus movimentos arremessam desejos que atravessam o espaço e tocam outras pessoas. Esses jovens querem um mundo intenso, mais alegre, sem preconceitos. Quando crescerem, querem ser bailarinos, médicos, psicólogos grandes. Os bailarinos são aqui desafiados a agir com atitude corajosa na trajetória infinita dos movimentos que se assemelha à própria vida.
O trabalho é desenvolvido pelos coreógrafos Ângelo Madureira e Ana Catarina Vieira. Ele foi criado originalmente para a primeira turma que se formou no curso de formação básica em dança da Vila das Artes no ano de 2017. A versão apresentada ela agora foi um pouco mais ampliada e adaptada para o elenco atual. Então fica aí a dica. E o Centro Cultural Bom Jardim, para quem não sabe, fica lá na Rua Três Corações, número 400, no bairro do Bom Jardim. Lembrando que vai acontecer o espetáculo Lança no dia 24, amanhã, quarta-feira, às 19 horas. E acho não, tenho certeza que é isso. Vamos seguindo para finalizar o nosso prosa de hoje, que foi super especial, com a Anália Timbó falando sobre o Vidança. Ou a Vidança. Ou a Vidança, podemos escolher. A associação, o projeto, a companhia. Temos escola, várias né? opções. E com isso, nós vamos aqui falar um pouquinho que vocês terão alguns espetáculos, né? Então. Por aí ao longo desse mês até dezembro. Mas, assim, essa oportunidade que a Bienal dá pra gente, né? Dá para nós artistas, bailarinos. Sim. E no entorno, o artista, enfim, é maravilhoso, Sim. né? Ter essa oportunidade deles trazerem é muito bacana. E isso todo ano acontece. Todo ano Parabéns acontece. para o Davi, né? Que é o idealizador dessa história. Sim. Maravilhoso. O Ernesto esteve aqui semana Ernesto passada também. com a gente, conversando sobre a Bienal. Então fica aí a dica também para quem quiser assistir o nosso programa da semana passada, na terça-feira, com o Ernesto Gadelha falando sobre a Bienal. Então a gente teve uma conversa ótima sobre a história da Bienal. Também falamos várias coisas sobre dança contemporânea no estado, sobre as escolas de dança que temos aqui. Então foi uma conversa super rica. E os projetos, né? Tem Exatamente. muitos projetos que Projetos o de governo tá formação. atuando e está incentivando e está fazendo com que a gente possa dar continuidade e ter mais essa galera que quer dançar aqui no Ceará, se mantendo aqui, construindo aqui a história e fazendo, né? Exatamente. Isso é muito bacana. É muito bem. Muito bom. Então, enquanto agenda o Vidança agora no final do mês, na sexta-feira, dia 26, nós temos um ensaio aberto lá na Praça do Vila Velha, onde todas as cenas do cotidiano, né, das salas de aulas vão ser apresentadas, um pouco de cada atividade. Vamos ter convidados também, grupos convidados, né? Na oportunidade, tem também esse cortejo que a gente faz pelas ruas do Vila Velha e termina lá, nesse dia. Temos também no dia... vamos participar do festival Duelos, com o espetáculo Contos e Corpos Andarilhos, né? Que será na Praça do Ferreira. Não, o nosso vai ser na praça, ali na praia. Na né? praia? Na praia. Ixi, a informação que eu recebi aqui foi na Praça do Ferreira. Os dias é 17... 17 e 18, tá. Na praça, vai ter na praça, não, vai ser na praia de Iracema, ali no Espigão, ali naquela parte porque ali. a informação que E eu a tinha interação, aqui esse era festival é dia maravilhoso, 24 né? de novembro. Não, 24 de novembro é o espetáculo do São Luís, do festival do aniversário do São Luís. Tá, porque então acho que trocaram aqui a informação. Um pouquinho. Mas no dia lá. 24 vai ter lá na Praça do Ferreira, também Contos e Corpos Andarilhos. Esse espetáculo ele foi contemplado pelo edital das artes da Secult, que essa circulação está sendo nesse contexto do edital das artes da Secult. O da Secult FO também. E vamos ter dia 7 de dezembro no Teatro São Luís, Histórias de Acordar o Amanhã, né? Do Vidança, e bailarinos, lindo, com bailarinos novos, com crianças, com a companhia, né? Uma junção dos dois contextos, dos dois universos, crianças, companhia, enfim. Coloca aí, Thay, novamente a foto, por favor, do Histórias de Acordar o Amanhã, isso. que tem um figurino maravilhoso. Maravilhoso. E uma história, uma dança que faz a gente se emocionar e ver que vale a pena dançar e ficar aqui, construir, buscar a nossa identidade. Maravilhoso mesmo. Ali tudo é retalho, essas cortinas, tudo franzidinho. É? Vocês gostam de uns Então, retalhos, unir pedaços?
E aí a gente vai construindo e vivendo e sarando, curando, né? Sim. É uma terapia também, né? Trazendo beleza para a vida. Para a vida, para as cenas, para a gente. Sim. E temos a circulação também nos Cucas, né? Desses 2 espetáculos, em especial do Contos e Corpos Andarilhos. Ele também, a proposta é de fazer nas praças, né? A gente tem nas praças da itinerante, nas praças de alguns bairros, mas em especial o nosso entorno ali do Vila Velha, da Barra do Ceará, né? Nas escolas. Então a agenda está bem cheia, diversa. Bem diversa, e a gente conta, né, com o apoio da ENO, do M. Dias Branco, da SEGAS, do governo do estado. Isso é maravilhoso. Poder, né, dar continuidade, poder fazer e ter essa galera toda junto, convidando, sonhando junto. Que bom. E olha só, deixa eu falar um pouquinho, nós lançamos uma campanha agora, né, para a nossa festa das crianças, que é a vaquinha, né, que a gente vai lá no site do Vidança, dá uma clicada, e aí pode fazer uma doação, independe da quantidade, do valor, e vai ajudar um pouco mais as nossas crianças a brincar, né, nesse dia, nesse mês, nesse entorno agora desse período que é a criança, o mês de outubro. Joia. Isso é ótimo. Então, vamos aqui finalizando. Te agradeço pela participação aqui no nosso Prosa, pela conversa, por ter vindo aqui apresentar um pouquinho do trabalho que vocês realizam. Muito bacana. Agradecer a você também, massa mesmo, foi bem leve, foi divertido e foi bem proseado, né? Que ótimo, a ideia do programa é esse. Que bom. Que seja realmente uma prosa leve e tranquila. A gente sente e fica mais jovem diante de tantas jovens, né? de um programa feito por jovens. Né? Sim, maravilha, por mulheres. Parabéns. E por mulheres, não é? É isso aí. Parabéns. Aos pouquinhos vamos ganhando o mundo. Estamos, né? Exatamente. Muito mesmo. É isso. Então, gente, muito obrigada também por vocês terem acompanhado o nosso programa. Esse foi o nosso Prosa Cultural de hoje. E lembrando que estamos sempre aqui, de segunda a quinta-feira, a partir das 17 horas, conversando sobre um monte de coisa legal, veja só. Conversamos sobre artes visuais, conversamos sobre teatro, dança, cinema, fotografia, literatura e música. Cada dia abordamos uma linguagem diferente, então nos acompanhem, que é muito bom. E sigam as nossas redes sociais, é só chegar no Instagram, no Facebook, no Twitter, Rádio Ceará News, lembrando Ceará com S-I. E também o nosso site www.cearanews.com.br. E além disso, você também pode baixar o nosso aplicativo e levar todos os nossos programas e matérias aí bem pertinho. É só procurar no seu Play Store do Android, Rádio Ceará News com SI, e que é possível nos ter mais perto. Então é isso, agradeço muito a todos, agradeço novamente a Anália, agradeço a Thay por estar aqui comigo sempre, diariamente. Por nada. Assim, agradecer a nossa equipe, né, os professores da Novidança, a equipe toda que está junto, né, da comunicação, a secretaria, quem limpa, quem costura, enfim. A todos. A todos, que a gente não conseguia fazer isso, que o Vidança é hoje com 37 anos, se não tivesse toda essa gente, né, todos eles juntos, sonhando e fazendo, e sendo esses bastidores, né? E parabéns pela força, porque 37 anos resistência, é um não tempo, muito viu? Tempo. É uma palavra muito forte. Com certeza. Então é isso, gente. Parabéns pelo projeto. Valeu. Vamos encerrando o nosso Prosa Cultural de hoje. Amanhã estaremos aqui falando sobre cinema com o Luiz Bezerril. Então, cheguem mais a partir das 17 horas. Tchau, tchau e um abraço. Boa noite, né? Boa noite. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.